Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre o jogo Black Myth: Wukong, que é um jogo desenvolvido lá na China e que uma revista especializada, que um jornalista está dizendo, contando a história, a gente não sabe se é verdade ou não, de que a empresa teria sido chantageada pela Sweet Baby Inc. Lembra aquela empresa de consultoria em diversidade que participou de tantos jogos ruins que o pessoal criou uma página lá no Steam, né, mostrando justamente os jogos que tem consultoria dela para o pessoal não comprar da consultoria da Sweet Baby Inc. Né? Era Sweet Baby Inc. Detected o nome da página lá. E o que está acontecendo aqui? Será que esse é o modelo de negócio desse pessoal? Faz sentido, né? Porque esse pessoal da esquerda adora cancelamento, ameaça cancelar o jogo frente aos investidores, né? Um jogo hoje em dia você precisa de muito dinheiro para desenvolver, muito investimento, ameaça cancelar o pessoal. E daí as pessoas acabam assinando esses contratos com essas empresas de consultoria em DEI, né? Diversidade, equidade e inclusão. Será que é assim que funciona? Essa notícia foi sugerida por Emo Bombado, Invencível Mike e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente falou sobre esse caso da Sweet Baby Inc. há um tempo atrás já sobre isso, né? O pessoal estava reclamando qual que é a ideia da empresa. A ideia da empresa não é uma ideia ruim. Por quê? Porque, em tese, ela é uma empresa voluntária. Você que está desenvolvendo um jogo, você não precisa contratar essa empresa. Você contrata se você quiser. E a ideia da empresa é ajudar os jogos a terem diversidade, né? E também ninguém tem nada contra a diversidade. Ter pessoas de várias raças e coisa e tal, orientações sexuais, não tem nada de errado nisso no jogo, né? É lógico. O que se critica é que muitas vezes esses jogos passam a atender apenas esse critério e esquecem de fazer o jogo em si, de ter um bom jogo. Se tiver um bom jogo, ninguém vai se importar com a orientação sexual do participante, a cor da pele, se é homem, se é mulher, não interessa, né? O problema é que, tipicamente, quando os jogos entram nessa armadilha do DEI, acabam ficando jogos de bosta e aí ninguém quer comprar esse negócio. Algumas franquias já foram destruídas com isso, né? A coisa ficou tão feia para a Sweet Baby aí que o pessoal criou uma página alertando sobre as empresas que fecharam contrato com essa empresa, né? O símbolo dela é essa criancinha aqui misturada com Poliwag, né? Com Pokémon Poliwag, sei lá qual é a ideia aqui. Mas enfim, então é aquele negócio. Mas em princípio não tem nada de errado, né? Se a empresa desenvolvedora de games achou por bem contratar uma empresa de consultoria em DEI, né? É aquele negócio, a decisão é deles. Você como cliente, você compra o jogo se você quiser, se você não quiser, você não compra, né? E essa é a grande força do consumidor final. Se o jogo não vender, não adianta nada, né? Agora, o que eles estão descrevendo aqui é um outro patamar de sacanagem, tá? Então, é muito importante notar que isso daqui foi um post no Twitter, né, do Piratination, que traduziu aqui um post que saiu na Weibo, que é uma rede social lá da China, né, o Twitter lá da China, em que ele descreve aqui em chinês o que estaria acontecendo. Então vamos ver o que eles estão alegando aqui, né? Eles estão dizendo que a razão pelo qual o jogo Black Myth: Wukong tem sofrido ataques sexistas e sofrido reclamações e coisa e tal, desde o primeiro vídeo promocional dele, é porque eles têm consistentemente recusado o guia do politicamente correto, rejeitaram taxas de apoio de consultorias de milhões de dólares por esses times de DEI, né, de politicamente correto. De fato, esses times têm algo em comum na Europa e na América. Eles interferem com trabalhos como Assassin's Creed, né? Dying Light 2, Stay Human, God of War, está falando aqui vários jogos que sofreram esse problema, né? Contrataram essa consultoria e aparentemente a consultoria, além de tornar os jogos mais inclusivos e coisa e tal, tornou os jogos piores, né? Piorou em termos de jogos. Eu quero deixar claro para vocês que eu não tenho muito costume de jogar. Os meus jogos são jogos bem simplesinhos, tipo Pokémon GO e coisa e tal. Não? Esses jogos aqui eu já ouvi falar, conheço, já até brinquei algumas vezes, mas eu não sou jogador sério disso. O que o pessoal da área fala é justamente esse, né? Para atender esses requisitos de DEI, eles acabaram tornando os jogos uma porcaria, né? Então aqui, ó, por empurrar
protagonistas femininos politicamente corretos. Essas mudanças foram resultado direto da interferência desse tipo de empresa, né? O time da Game Science, que é o nome da empresa que desenvolveu o jogo, né, se recusam a comunicar com esses grupos e rejeitam a interferência deles. Mais importante, recusaram pagar a taxa de 7 milhões de dólares, que seria o custo que essa consultoria cobraria para esse tipo de serviço, e isso é a razão pelo qual eles têm sido atacados e difamados nas redes, né? Algumas justificações são baseadas na falta de diversidade ou falta de representação, que não se alinham com os padrões de politicamente correto. Um exemplo típico é um artigo pelo IGN. IGN é um grande portal de discussão de jogos e coisa e tal, criticando Hogwarts Legacy e se recusando a avaliar ou promover isso devido à falta de politicamente correto. Então, o Hogwarts Legacy é um outro jogo que também peitou esse tipo de indústria e não aceitou pagar esse tipo de coisa, né? Então, ou seja, o que eles estão descrevendo aqui? O que eles estão descrevendo aqui é um esquema de fraude, né? Um esquema de extorsão. É muito mais do que meramente a contratação voluntária disso daí. É o que eu falo para vocês. Enquanto está tudo voluntário, não tem nada de errado. Ah, mas eu discordo, eu acho que os jogos ficaram uma bosta. Mas então, você não compra o jogo, não precisa comprar o jogo, né? Agora, no momento que você vê que está tendo essa ameaça do tipo, ou você contrata a minha empresa para fazer o processo de consultoria dele, ou então meus amigos jornalistas vão criticar o teu jogo, dizer que é uma bosta, não sei o que lá, e você não vai conseguir vender nada, isso daí é extorsão. A gente está falando de um outro patamar de problema, né? É o que o pessoal está descrevendo aqui, ó. O Wolfsheed está falando aqui, ó. Jornalistas falsos e seus cupinchas da turma do cancelamento reclamam da falta de representatividade em um jogo, né? Os estúdios de videogame ficam covardes com medo de perderem dinheiro de investimento ESG. E aqui eu não sei, tá? Porque o que tem acontecido de verdade é que esse negócio de investimento ESG está caindo muito em desuso, tá? Mas isso não muda o fato aqui. O fato é que muitos gestores de jogos, né, eles sabem que tem que atrair investimentos e eles temem propaganda negativa. Por quê? Porque se tiver propaganda negativa, mesmo um investidor que não seja ESG, ele pode ficar preocupado, né? Fala, pô, vou botar meu dinheiro, vou botar meu nome no negócio que está condenado, está marcado como algo ruim, né? Aí a Sweet Baby Inc., que é a empresa que faz essa consultoria, diz, olha só, nos pague uma grana que seus problemas vão embora. O estúdio que desenvolve o videogame contrata a Sweet Baby Inc. A Sweet Baby Inc. inclui no vídeo um monte de marxismo DEI, né, diversidade, equidade e inclusividade. E aí os jornalistas falsos de videogame dizem que agora sim, agora o jogo está maravilhoso e coisa e tal. Só que os jogadores acham o jogo simplesmente incapaz de ser jogado, unplayable, um jogo terrível, né, totalmente lacrador, né? O game acaba flopando, os estúdios perdem, os desenvolvedores são demitidos, né? Os jornalistas falsos culpam os jogadores que seriam muito machistas e reacionários e coisa e tal, e vamos fazer, e aí rinse and repeat, né? Ou seja, lave e faça de novo, né? Eles falam isso em referência àqueles shampoos que fala para lavar de novo, enfim. Repita de novo essa notícia, né? essa sequência. Olha só, se isso acontece desse jeito, é um absurdo, isso é extorsão. Agora, eu acho que isso daqui não é um modelo de negócio que seja sustentável e no longo prazo, tá? Eu vou falar aqui o mesmo que eu falei para vocês quando começou a história lá do Sleeping Giants aqui no Brasil. O pessoal falando, caramba, que absurdo, o Sleeping Giants vai destruir a direita, porque eles vão lá e exigem que os patrocinadores não invistam nas páginas da direita, e com isso não vai ter apoio para as páginas da direita, e vai acabar a direita no Brasil. E eu falei para vocês na época isso, esse modelo não tem escalabilidade, ele não vai a fundo. Eles podem fazer isso algumas vezes? Podem. Isso é ruim? É lógico que é ruim. Algumas empresas ficaram sem patrocínio. Olha o caso do Monark, né? O Monark foi praticamente proibido de produzir qualquer coisa no Brasil por causa de ataque de cancelamento na internet, né? Sim, esse fator existe, só que qual que é o problema? Quanto mais você usa essa carta, mais ela perde o valor. Porque, no final das contas, o grande interesse do anunciante, quando ele faz um anúncio em qualquer lugar,
é ganhar dinheiro com isso, né? O anunciante quer que as pessoas vejam o produto dele e comprem o produto dele. No momento que eles percebem que eles estão perdendo muitos canais, e hoje em dia a direita ou os conservadores é uma grande maioria do público brasileiro, principalmente o público que tem grana para gastar, né? Não precisa ser rico, mas que tem algum dinheiro para gastar, eles acabam perdendo dinheiro. Então, o que aconteceu, o que eu falei que iria acontecer, é o que está acontecendo com o Sleeping Giants agora. Vocês já ouviram falar do Sleeping Giants recentemente? Eles não fazem mais nada. Eles tentaram cancelar o Elon Musk, tentaram cancelar o Twitter, não conseguiram que uma única empresa particular entrasse no esquema deles de cancelamento do Twitter. A única coisa que entrou foi o Banco do Brasil, Caixa Econômica, porque, lógico, são bancos do governo. O governo Lula estava contra o Elon Musk e foi lá, pediu para os bancos cancelarem. Mas tirando isso, de empresa mesmo, nenhuma caiu nisso, porque todas elas viram esse negócio. É o que eu falo, esse modelo de vou lucrar com cancelamento é um modelo que é insustentável. Esse caso aqui seria a mesma coisa. Por quê? Porque ele explica aqui, ó, o game quebra e os estúdios fecham. O que vai acontecer a partir daqui, né? Lembra, o investidor, que é esse cara aqui, ó, investimento ESG, como eu falei para vocês, hoje em dia não tem tanto investimento ESG, não. Isso falhou, tá? O ESG, para quem não está atualizado aí na coisa, falhou. Os bancos estão abandonando esse negócio de ESG, né? O que você vê é político falando sobre isso. Os bancos abandonaram. Agora, investimento de forma geral, o cara tem medo de perder dinheiro investindo. Então, eles têm esse cuidado mesmo. Se for um jogo que está sendo acusado de ser racista, machista, homofóbico, não sei o que lá, eles podem optar por não investir sem ter nada a ver com ESG isso daí. Agora, o interesse do investidor é ganhar dinheiro. Ele quer botar o dinheiro dele num jogo que dê lucro. Aí o que acontece? Se você tem esse padrão todo aqui, chega aqui no passo 8, o jogo dá errado, o estúdio fecha e os desenvolvedores são mandados embora. O investidor perdeu dinheiro nisso daí, né? O investidor que obedeceu essa coisa aqui perdeu grana, né? E investidor é um cara esperto, não é à toa que esse pessoal tem dinheiro, né? Eles não são burros. Se fossem burros já estavam pobres igual eu, né? Eles têm dinheiro, eles têm cabeça para ver negócio de investimento. Então, eles rapidamente vão perceber que, ó, se for esse o problema, é melhor não investir, é melhor fazer o contrário, não investir em empresas que são financiadas, que contrataram a consultoria da Sweet Baby Inc. Então, assim, o que eu estou falando, isso pode estar acontecendo? Pode estar acontecendo. Não estou dizendo que não está acontecendo, não. O que eu estou dizendo para vocês é isso aqui não é um problema de longo prazo. É um problema que pode acontecer com alguns jogos vão se ferrar com isso aí, alguns investidores vão se ferrar com isso daí, mas rapidamente o pessoal vai perceber que, olha só, não dá certo. Do jeito que está sendo feito, não está funcionando, né? Isso é que é a beleza do mercado. Como não tem agentes estatais envolvidos aqui, o mercado se regula, o mercado chega no ponto correto, né? Então é isso daí. Ao contrário, eu vejo agora que isso daqui virou uma bela propaganda para o Wukong, né? Para o Black Myth Wukong aqui, desse caso aqui, para esse jogo, né? Ou seja, pelo fato deles não terem aceito a chantagem dessas empresas DEI, eles vão ser recompensados com isso, né? Os investidores vão rapidamente perceber, é melhor apostar em jogos que não tenham DEI. Então, meu amigo, vai ser isso que vai acontecer, porque no final das contas o que o investidor quer é ganhar dinheiro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.